top level sempre foi algo mega visado dentro do Tibia. Se os high levels de um servidor específico já eram super famosos e passavam o dia inteiro respondendo fãs e tomando hate, ser o top level do Tibia era estar em outro patamar. As pessoas admiravam, temiam e invejavam essa posição máxima dentro do jogo. Posição essa que todos queriam ter, mas apenas um jogador por vez poderia obter. As disputas ao longo das décadas foram bastante acirradas entre os top levels em busca do topo. Mas durante um bom período da história tibiana, houve uma player que abriu uma vantagem tão grande na tabela mundial que se manteve imbatível durante muito tempo. Essa jogadora era ninguém menos que Bubble, uma player de Hong Kong que, além de ter sido a top level do Tibia, foi a primeira jogadora a pegar o level 100 e o level 200 do jogo, já tendo inclusive vídeo aqui no canal. Hoje quero falar sobre alguns dos poucos registros que a gente tem da Bubble quando ela estava no auge, quando o Tibia era ainda uma paixão recente para a maioria dos brasileiros que jogavam nas saudosas lan houses. Venham comigo hoje rever alguns dos curiosos registros históricos da jogadora Bubble. Antigamente quase todo registro no Tibia era feito pelo TibiaCam, uma ferramenta leve e super inteligente que usava o próprio cliente do Tibia para gravar e reproduzir as gravações feitas. Os arquivos das gravações ficavam então super leves, pois eles eram apenas códigos que eram reinseridos no cliente do jogo para simular situações que tinham acontecido usando a parte gráfica do próprio jogo. Várias pessoas então entre 2004 e 2005 gravaram muitos dos vídeos que a gente tem até hoje rolando na internet. Registros históricos que em grande parte estavam perdidos na internet, mas que estão sendo aos poucos resgatados e republicados em HD por vários canais aqui do YouTube. E um desses canais é o Old Tibia Videos, que além de possuir um grande acervo das cans que contam toda essa grande história do Tibia, ainda é gerido pelo Rodrigo, que é um cara super gente fina que vira e mexe me manda com exclusividade alguns registros antigos que estavam perdidos por aí, como aconteceu, por exemplo, nos registros de Julera, que eu vou deixar o card aqui em cima para vocês darem uma olhada. Não são raras as vezes que eu me pego durante horas vendo os vídeos antigos registrados por ali. E algo curioso que eu andei percebendo é que a Bubble mesmo nunca gravou nenhum vídeo. Tudo que temos acesso às imagens da Bubble foram gravadas por terceiros. Esses vídeos nos mostram alguns vislumbres de como era a vida da Anticana na época que ela reinava soberana na tabela global. Em meados de 2004 e 2005, Bubble e seu marido Nietzsche moravam em um dos prédios localizados na rua de Central Circle, a casa número 8, localizada na parte sul de Edron. Essa casa era praticamente uma mansão, tendo 3 andares e um custo mensal de aluguel de 3.980 moedas de ouro. Esse preço, apesar de parecer pequeno hoje, era bastante grana na época. Mas como vocês já sabem, todos os valores de aluguéis acabaram sendo reajustados no update de 2019. O novo preço da casa acabou ficando em 400k. A casa de Bubble era uma atração para todos os novatos de Antica que pisavam na luxuosa Edron. Existe um registro feito pelo player brasileiro René do Mal que mostra a casa de Bubble em 2005, no saudoso Tibia 7.4. Na época ela já estava no level 204 e já mostrava indícios de que iria parar com essa vida de rushar experiência insanamente, dando lugar posteriormente a vários nomes que apareceriam na lista do top level. Isso porém não impedia que noobs viessem diariamente ver com os próprios olhos a casa de Bubble. E por mais que a maioria deles não conseguissem pegar a Bubble online, ainda se maravilhavam com os itens expostos na casa dela, em especial com a deslumbrante Demon Legs exposta no térreo. Um detalhe bacana também de se mencionar sobre a casa da Bubble, e que aparece no vídeo do René, é que subindo na casa do lado, é possível ver as 2 caminhas do andar de cima da casa da Bubble, onde podíamos ver o famoso casal dormindo lado a lado. Um detalhe interessante de se comentar aqui é que coincidentemente essa casa vizinha é a casa que foi dada de presente à vovó tibiana, que amava toda essa vizinhança, especialmente a vista para as 2 fontes do térreo. René não conseguiu ver a Bubble com seus próprios olhos durante a gravação, muito diferente de Danger Sorcerer, que ao visitar a casa de Bubble junto a alguns noobs, pôde ver a top level do jogo que tinha recém-logado, passeando por sua casa que estava um tanto quanto bagunçada. Antigamente no Tibia, players poderiam arremessar itens por janelas e portas abertas das casas. Então acontecia bastante dos players, movidos por um espírito de trollagem ou por um ato de vingança, de lotar a casa dos amiguinhos com lixo, geralmente com parcels vazias, labels e cartas. Eu me lembro que uma vez, eu e os meus amigos de Menera queríamos muito comprar a casa de um vizinho nosso lá de Tais, que não queria vender a casa de jeito nenhum.
Aí a gente esperou ele deslogar e passamos um dia inteiro jogando lixo pra dentro da casa dele, com a última camada de lixo sendo um número quase que infinito de cartas dizendo pra ele vender a casa pra gente. Foram bons tempos. Enfim, pela gravação foi mais ou menos isso que aconteceu na casa da Bubble. Enquanto ela andava irritada pelas pilhas de lixo espalhadas pela casa, Danger saiu da Bubble num tom meio desesperado, como se estivesse vendo um Pokémon lendário na sua frente. Bubble estava na época no level 193, e era vice-líder dos Black Dragons de Antica, lá por meados de 2004. Os noobs se amontoavam para ver Bubble, enquanto ela, irritada, continua limpando o lixo de dentro da casa. Destinova diz que o sonho dele é ver a Bubble pessoalmente, enquanto Danger começa a fazer juras de amor e a chama Bubble de Madame Janice. Naquela época já não era segredo para ninguém que o nome real de Bubble era Janice, uma hongkonguesa que era admirada por muitos e odiada também por outros jogadores, que simplesmente não admitiam o fato de que uma mulher poderia ser melhor que eles em um jogo online. Bubble foi apresentada ao Tibia pelo seu namorado Nietzsche, que também era de Hong Kong. Os dois casaram tanto no jogo quanto na vida real, e um fato bastante conhecido sobre Nietzsche é que ele era um dos GMs mais famosos de Antica, tendo bastante poder e influência dentro do Tibia. Destinova pede para que Bubble mostre seus equipamentos, e Bubble fala de forma ríspida: "Você não vê que eu estou ocupada?", se referindo provavelmente às pilhas de lixo que ela estava tirando da sua casa, enquanto os dois curiosos observavam tudo do lado de fora. Pelo que pudemos perceber, Bubble parecia estar bastante irritada com toda aquela situação, e provavelmente achava que os dois eram os responsáveis por jogar toda aquela tralha dentro da casa dela. Danger começa a trollar, dizendo que os equipamentos da Bubble eram sucks e que os dele eram muito melhores, mostrando uma plate legs. E depois disso ele começa o trash talk, talvez querendo atrair a atenção da top level do jogo para ele. Depois de algum tempo, o Bubble finalmente sai da sua casa, e é nesse momento que Danger revela suas reais intenções. O mago não estava ali simplesmente para ver Bubble, mas sim para tentar assassiná-la e alcançar a fama e a glória no Tibia. Danger abre o PK na top level, esquecendo que ele era só um level 22, vestido nada mais nada menos com uma plate legs e um Legion Helmet. Talvez o objetivo dele não fosse realmente matar o top level, mas sim registrar um atentado suicida em um vídeo do Tibia Khan. Bubble prontamente cola em Danger e começa a descer o cacete no mago. Por mais que os hits físicos de Bubble não sejam tudo isso, os fortes combos das suas runas rapidamente eliminam o pequeno mago, encerrando assim a primeira parte da gravação. Na segunda parte, Danger aparece voltando para Edron para poder tirar satisfação com a Bubble, porém não encontrando muito mais do que apenas rastros de destruição deixadas pela top level. Danger pode ver, além do seu corpo, o cadáver também de Destinova, o noob que do começo ao fim da gravação parecia ter sido bem gentil com a Bubble, mas que no final das contas acabou tomando também só para ficar esperto. Enquanto caminhava por Edron em busca de Bubble, Danger dá de cara com ninguém menos que o GM Nietzsche em pessoa. A capa azul do GM tremula ao vento, e sua presença ameaçadora obstrui a passagem da área sul de Edron. Nietzsche chama o pequeno mago pelo nome, e instantes depois a gravação é interrompida. Reza a lenda que o GM teria banido o player, o que corrobora com as teorias de que o marido da Janice facilitava o caminho da jogadora, banindo rivais e usando seus poderes de uma forma bastante parcial e injusta. O problema, porém, é que não dá para ter certeza realmente se aconteceu esse banimento ou se o player simplesmente encerrou a gravação para deixar algo no ar. Um registro menos doméstico e um pouco mais radical de Bubble pode ser visto nesse vídeo aqui. Os amigos Melstre e Haxnoto estavam caçando no respawn do Demon Solitário de Edron. Pode parecer meio loucura, mas antigamente essas hunts super lentas em respawns de únicas criaturas eram bem comuns, sendo talvez o maior exemplo disso a hunt do Black Knight, onde pessoas ficavam esperando um tempão o bicho nascer de novo para poder matá-lo em busca de um loot, e depois que matavam um mob ficavam esperando de novo até ele nascer de novo. Esse respawn do Demon tinha a mesma pegada, com a diferença de que Demons eram muito mais fortes, e dropavam também itens muito melhores, como os maravilhosos Mastermind Shields, as cobiçadas Golden Legs ou as insanamente caras Magic Plate Armors, todos itens que faziam parte do set metagame da época. No meio da hunt dos dois, enquanto eles esperavam para matar outro Demon, apareceu ninguém menos que o casal mais famoso do Tibia, Bubble e Nietzsche. O casal pediu permissão aos dois para que Bubble pudesse solar um Demon, e ambos concordaram na mesma hora.
sendo que Hatsunoto bota o Tibia-kan imediatamente para gravar. Provavelmente ele sabia que seus amigos não iriam acreditar quando ele contasse que a top level do Tibia pediu permissão para ele para matar um Demon. Meowstre pergunta para Bubble quantas Ice Rappers ela pretende gastar para solar o Demon. Nietzsche responde que ela trouxe apenas 3 Ice Rappers, mas que vai matar o bicho mesmo na Explosion. Uma runa muito querida entre os Knights da época, por possuir dano físico e por estar dentro dos requisitos de Magic Level para ser usadas. Meowstre diz que mulheres são mais fortes que homens e dá uma risadinha boba para Bubble. Longe da segurança da cidade e de frente com a EK top level do jogo, ao lado de seu marido GM, Meowstre prefere não arriscar e abaixa a cabeça, se humilhando levemente para mostrar que os dois estão no comando. Nietzsche não liga muito para essa cordialidade forçada e responde apenas "Sometimes, in some situations". Hatsunoto é mais ousado e fala: "Espero que vocês não fiquem com nosso loot", provavelmente temendo que algum Rari caia justamente do Demon que a Bubble irá matar. Um silêncio meio constrangedor toma conta do ambiente, até que Meowstre sai correndo e dizendo "Go, go, go", como se ele estivesse implorando para que aquele momento acabasse. Todos vão em direção do Demon e pelo look dado em Bubble, dá pra ver que aqui nesse vídeo ela tá no level 198. Ou seja, o episódio da morte do Danger aconteceu antes desse vídeo aqui. Enquanto os preparativos são feitos para a descida da Bubble no Demon, podemos ver de uma forma totalmente não correlacionada com os acontecimentos do vídeo, uma discussão no guild chat do Hatsunoto, onde os players estão falando sobre a Bubble. Perguntam se ela vai participar ou não da guerra contra os Mercenaries, dizendo ainda que se ela não participar dessa vez, será banida das Black Dragons. Aparentemente o foco de Bubble sempre foi muito mais upar leves do que se envolver na política do Tibia. Bubble desce, seguida pelos outros players. As Ice Rappers parecem nem arranhar o Demon, e depois das 3 quebrarem, Bubble começa a matar o Demon na Explosion mesmo. Os Knights eram impressionantes pela quantidade de HP e da sua resistência em batalha, mas o seu poder de ataque sempre foi o seu calcanhar de Aquiles. Bubble resiste bravamente aos ataques do Demon, porém sem dar uma grande quantidade de dano físico no Demon, fazendo com que a luta se arraste bastante e tendo um gasto provavelmente muito grande para se matar só um Demon. Caçar Demon solos provavelmente não era o negócio mais viável, mas acredito que nessa situação aqui fosse muito mais pelo roleplay da coisa. Com suas Explosions ela dá um hit de quase 300 no Demon, arrancando os suspiros de admiração do Hatsunoto. Depois de mais ou menos 5 minutos de luta, Bubble finalmente mata o demônio, mostrando aos players os itens dropados, um Golden Ring e um Fire Axe. Seu marido pergunta se as Ice Rappers funcionaram, e Bubble pede para que eles conversem na parte de cima. Bubble responde que as adagas de gelo são uma merda, enquanto Nietzsche, bastante polido, agradece a hospitalidade dos dois players em dividir o respawn. Agradecendo, os dois se despedem e desejam boa sorte na hunt. Uma coisa curiosa da gravação é que os dois amigos mantêm a postura durante todo esse momento final até o casal deixar seu campo de vista. Uma vez que os dois já foram embora, Hatsunoto começa a se mover alucinadamente de um lado para o outro, como se ele estivesse tão feliz de ter vivido aquele momento que mal pudesse acreditar. Esses registros com certeza ajudam nós, em 2023, a entender não só como era a vida dos players que jogavam lá pelos anos de 2004 e 2005, mas também para ter uma visão aprofundada de como era de fato o comportamento de Bubble e de outros jogadores famosos quando se tratava do seu dia a dia dentro do jogo. Bubble podia ter dias implacáveis, acordando de mau humor no meio de uma pilha de lixo e matando sem dó visitantes curiosos. Mas também poderia ser uma player doce que ajudava novatos a completar quests, como a da Orc Fortress, tendo inclusive registros disso também em vídeo. No fim das contas, Janice era provavelmente uma player como qualquer outro, que tinha tanto dias bons quanto dias ruins, mas que no geral tentava aproveitar o game ao máximo, tentando sempre priorizar o ganho de XP. Se vocês curtiram esse estilo de vídeo reagindo e recontando histórias antigas do Tibia-kan, deixe aqui nos comentários algum registro que para vocês valeria a pena fazer um vídeo aqui no canal. Lembrando que todos esses vídeos das cans que eu citei, vocês podem encontrar na íntegra lá no canal do Old Tibia Vídeos, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Se vocês curtiram, deixem o seu like, se inscrevam no canal e se curtiram muito, considerem me apoiar na seção de membros aqui do canal, que custa só R$ 5 mensais. Eu vou indo nessa, um abraço e falou!